Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 14 de junho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Naquele tempo, Jesus continuou a ensinar aos seus discípulos e dizia-lhes: Ouvistes dizer dos antigos: não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, aquele que olha com mau desejo para uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Se a tua mão te leva a pecar, corte-a e jogue fora para longe de ti, porque é preferível entrar na vida com uma só mão do que tendo as duas e ser lançado no fogo do inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o e jogue-o para longe de ti, porque é preferível entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. Ouvistes também ouvir dos antigos: o que se divorcia, dê uma carta de divórcio para sua esposa. Mas eu vos digo, aquele que se divorciar de sua esposa, cometerá adultério e fará com que ela também cometa adultério. E se um outro homem se une a esta mulher divorciada, também cometerá adultério. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Jesus continua com a sua dureza. E eu tenho certeza que muitos de nós, quando ouvimos esse evangelho, dizemos assim: quem é que pode viver tudo isso? Então quem é que pode se salvar? Não fomos nós que dissemos essa palavra, foram os discípulos da primeira hora. E muitos daqueles e daquelas que se colocaram no seguimento de Jesus, ao ouvir essas palavras, o abandonaram, deixaram o caminho. Como ainda hoje, muitas pessoas também, ao ouvir a dureza de certas palavras do Evangelho e da palavra de Deus, também deixam o caminho e preferem viver uma vida como se essa palavra não existisse. Isso não é uma invenção de agora. E o que é que Jesus vai responder? Para aquele que tem o Espírito do Senhor, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Nesse trecho do Evangelho de Jesus, quando ele está educando o coração dos seus discípulos, nós vamos encontrar 6 vezes esta expressão: ouviste falar dos antigos. Porque nós aprendemos muitas coisas de casa, nós aprendemos muitas coisas da tradição de nossos povos, das tradições de nossas famílias, dos nossos antepassados, e essas coisas que nós aprendemos nem sempre estavam certas, nem sempre podem estar em acordo com aquilo que o Senhor espera, principalmente quando estamos mergulhados na ignorância. Nem sempre é maldade de coração da pessoa, não. Às vezes é a pessoa que está mergulhada na ignorância, ela não conhece o poder de Deus, como Jesus vai dizer aos saduceus: vocês não conhecem a palavra e também não conhecem o poder de Deus. Quer dizer, eles conheciam a letra da palavra, mas o espírito da palavra não, e o poder de Deus também não. E Jesus então 6 vezes vai dizer: ouvistes o que foi dito pelos antigos. Entretanto, porém, eu vos digo que aqui está a novidade de Jesus, aqui está a novidade do Evangelho, não mais o peso jurídico da lei, não é a letra que Jesus está considerando nesse momento, mas o Espírito que fez com que aquela lei surgisse, porque ninguém fica inventando lei no escritório. A lei é resposta a demandas, é resposta a desafios. Não se cria a lei para viver depois. A lei vem porque algo aconteceu, algo precisava ser preservado. Então aqui está a palavra de Jesus, a novidade dele. Vocês ouviram dizer, é o sexto mandamento hoje, né? Ontem foi o 5º, hoje é o 6º. Não cometerás adultério. E o que é esse adultério? Ele pode ser em pensamento. E o pensamento é uma força poderosa. O pensamento, quando é repetido, quando é permitido, aos poucos ele vai minando todas as energias de uma pessoa.
E aquilo que a palavra de Deus vai dizer, e o verbo se fez carne, quer dizer, aquele pensamento errado que foi vivenciado, alimentado, provocado, sustentado, aos poucos ele vai ganhando força e vai ganhando carne, e ele vai se tornando ação, ele vai viver se fazendo vida, tanto as coisas boas como também as coisas ruins. Por isso Jesus vai dizer, aquele que comete adultério no pensamento, já cometeu adultério. Esse já cometeu adultério. Então Jesus vai dar um remédio forte, um remédio cruel, duro. Se o teu olho te leva a pecar, arranque e o jogue fora. Se a tua mão te leva a pecar, arranque e jogue fora. Quer dizer, às vezes eu e você, para vencermos determinadas fraquezas de nossa vida, vamos ter que lutar muito. E vai doer, e será doloroso. Mas com a graça de Deus e com o poder de Deus é que nós vamos conseguir, diz Jesus. Com a graça e com o poder de Deus, porque para o homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Quantas e quantas vezes nós vamos confiar mais no poder e na graça de Deus do que na nossa própria pessoa, nos nossos esforços? Quantas e quantas vezes é o Espírito que virá em socorro da nossa fraqueza humana? A primeira leitura de hoje vai nos revelar esse mistério de Deus que passa nas diversas facetas da apresentação de Deus, da manifestação dele na história. Ele não passou no terremoto, não passou no terremoto, não passou no vento forte, mas ele passou na brisa suave, e foi ali que Elias conseguiu experimentar a força de Deus que passou na sua vida. Às vezes ele vai passar na turbulência da vida, às vezes ele vai passar no terremoto da vida, quando nós vamos ter que destruir muitas coisas para construir de novo, com a graça de Deus. E Jesus vai continuar. Ouvistes também o que foi dito: aquele que for divorciado dará uma carta de divórcio para a sua esposa. Porque Moisés permitiu. E Jesus vai dizer, mas no princípio não foi assim, foi por dureza do vosso coração. Mas eu vos digo que aquele que dá carta de divórcio para uma mulher faz com que ela cometa adultério, e aquele que casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Aqui está um grande desafio para nós hoje. Aqui está um grande desafio para a nossa igreja, acolher aqueles e aquelas que estão vivendo essa situação. Jesus vai dizer, a não ser que eles estavam vivenciando uma relação ou um convívio que não era legal, que não era de acordo com a vontade de Deus, era ilegítimo, porque ali não há sacramento. Quando um casamento acontece na mentira, quando um casamento acontece no engano, quando há algum erro na fórmula, ali há bênção, há celebração, mas não há sacramento. Então ali está uma relação então que não é válida aos olhos de Deus, que não é um sacramento. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus às vezes é dura para mim e para você. Às vezes a palavra de Deus é uma mão suave que nos acalenta, é uma força que nos revigora, nos impulsiona, mas às vezes também ela é um chicote que que eu apanho dele, você também, porque assim é a palavra de Deus, que não quer a nossa destruição, não quer a nossa infelicidade. Os mandamentos são como setas na beira da estrada que vão conduzindo a minha vida e a sua vida. Não são ali 10 princípios para retirar a nossa felicidade, a nossa liberdade, não, mas é para nos proteger, e às vezes nós teremos que ser protegidos de nós mesmos. Então Jesus vai hoje apresentar as exigências do reino, a novidade do reino, ter o mesmo pensamento e o sentimento de Jesus, ser santo como o Pai do céu é santo, porque antes da lei, Deus teve o seu querer, Deus teve a sua vontade, e o que Jesus quer então é resgatar em mim e em você, não somente a palavra da lei, mas o sonho de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, que antecede a lei, e Ele quer que eu e você experimentemos essa novidade do reino com novas relações, novos relacionamentos, novas condutas, e para isso Ele também nos enviou o seu Espírito. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós, paz e bem.